primeiro tem que vir de dentro para fora. Então, o sistema, gente, é isso. O sistema é um entendimento, um modo, regras, né, de guiar a nação, e a nação é guiada doente, dependente de alguém, nunca consegue crescer, nunca consegue ser bem financeiramente, próspero, abundante em tudo, em toda área, em dinheiro, em saúde, em paz, alegria, felicidade. As pessoas não conseguem viver assim. Esse é o mundo de Jesus. As pessoas vivem no mundo do sistema, esperando sempre alguém para ajudar, esperando sempre um salvador, nunca realiza seus sonhos, nunca está próximo, só reclama da vida, só murmura, cheio de dor, cheio de iras, cheio de independência nacional, carência, né? Ansiedade, medo, que é o mais poderoso de todos. Então, deu para pegar a noção do que é o sistema? O sistema, ele quer a gente doente, quer a gente fraco, quer a gente dependente de alguém. Agora vocês vão entender o que é que Jesus trouxe para o mundo. Eu acho que deu para pegar um foco sobre o sistema, né? Eu vou mandar um estudo sobre o sistema escrito. Vou mandar esse vídeo para vocês, né? E vou mandar escrito, certo? Bem detalhadamente. Vocês estudam, escuta esse vídeo, depois estuda, pesquisa na Bíblia, tenta compreender, não deixa ninguém botar nada na sua mente, busca conhecimento, busca a verdade com todo o teu coração, com todas as tuas forças, tira tempo para ler as Escrituras Sagradas, tira tempo para ler outros livros, tira tempo para se fortalecer na verdade. Ok? Agora vamos para o reino de Deus. Qual era a missão de Jesus? Qual a missão Jesus veio trazer para o mundo? Jesus veio o quê? Conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus veio trazer um novo mundo. Um novo mundo. Que mundo é esse que Jesus está dizendo que ele não era desse mundo? Mas que mundo é esse que Jesus era? Ele veio trazer outro mundo para nós. Está lá em Romanos. Que nós temos que reprogramar a nossa quê? Mente. Então nós temos que deixar de viver esse mundo que está aqui, que nós criamos na nossa mente, e começar a reconstruir um novo mundo. Começar a reconstruir a casa. Temos que derrubar essa casa e construir de novo. Edificar outra casa. Que nem está lá em Coríntios, né? Então, Jesus veio fazer isso. Veio quebrar todo esse sistema. Por isso que os religiosos mataram Jesus. Porque Jesus estava dando liberdade ao povo. Para o povo não depender mais de ninguém. Então a missão de Jesus era trazer libertação. Fazer o povo se tornar realmente imagem e semelhança de Deus. Fazer o povo entender que eles não precisam... O que mais Jesus mostra nos ensinamentos e na caminhada dele, que nós não precisamos de sacerdote nem pastor para falar diretamente com Deus. Jesus veio quebrar esse vínculo. Antes de Jesus aparecer no Velho Testamento, as pessoas chamavam Deus de Deus Todo-Poderoso, de Senhor. Raramente chamaram Deus de Pai no Velho Testamento. Tem algumas passagens que chamaram Deus de Pai lá no Velho Testamento, mas não era nem Pai assim, meu Pai, que nem eu falo. Era o Pai da nação. Era como se tivesse uma nação e Deus fosse o Pai de todos, né? E é verdade também. Mas é poucas passagens que lá chamam Deus de Pai. Sempre o povo chamava Deus Todo-Poderoso, o Senhor, né? Então, o sistema veio sempre colocando medo em nós, ter medo de Deus. E o sistema fez nós ter tanto medo de Deus que nós não se sentia, como é que eu posso dizer? Não se achava digno de falar direto com Deus. Mas nós se achava imundo, pecador e tal. E para nós falar com Deus, tinha que ir. Lá no Velho Testamento era assim: procurava um sacerdote, falava os pecados para ele, tinha que matar o animal, derramar o sangue. Isso aí tudo era parábolas, mas era costumes também que as pessoas faziam, achando que matando o animal, ali o pecado estava pago. Não estava pago, não. Era só ilusão. Então, matava o animal para derramar o sangue ali, pelos meus pecados.
E o sacerdote que fazia todo esse ritual, e só o sacerdote tinha permissão de falar com Deus. Ninguém tinha. Então, os reis daquele tempo, os poderosos, esse que dava a última palavra, mas todo rei tinha o seu sacerdote. Aí o rei chamava o sacerdote, pergunte a Deus o que é que eu faço. Então, sempre tinha essa distância de nós com Deus. Era como se nós não fosse digno. A Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Mas o sistema, os religiosos, os poderosos do sistema, colocaram na nossa mente que nós não temos como chegar até Deus, que nós somos imundos, pecadores. E aí tinha que ter alguém para falar por nós. Jesus veio quebrar isso, gente. Por isso que mataram Jesus. A missão de Jesus veio mostrar para nós, veio destruir todo o sistema, veio trazer um novo mundo para nossa mente. Veio trazer o mundo dele para nós. Lembra que Jesus diz? Tudo que eu faço hoje, vocês farão maior do que eu. Você precisa acreditar nisso. Todos os milagres que Jesus fez, libertar as pessoas, né, dessa escravidão, do sistema, fazer as pessoas se tornarem mais semelhança de Deus, Jesus disse que nós ia fazer maior ainda. E aí, você acredita? Tem que acreditar. Mas aí até hoje, do jeito que o povo vivia no Velho Testamento, até hoje estão vivendo. Hoje as pessoas, para poder chegar até Deus, procuram uma igreja, procuram um pastor, procuram ou então são padre, então são sacerdote, e pede, ora por mim. A gente pode pedir oração? Pode. Mas até essa oração, você tem que entender o que é essa oração verdadeira. Lá, Jesus fala, lá no Novo Testamento, que tem a oração que não tem poder e tem a oração que tem. Nós temos que aprender tudo isso. E aqui, se vocês continuarem comigo, vocês vão enxergar o que é uma oração verdadeira. Só que hoje nosso ensinamento é isso. O que Jesus veio trazer e o sistema. Mais para frente a gente vai entender tudo. Então, tem muita coisa para a gente aprender. Então, Jesus veio libertar nós do sistema, gente. Por isso que mataram ele. O povo estava se libertando. O povo estava começando a seguir Jesus para aprender. Não era para ficar seguindo Jesus o resto da vida. Era para aprender. Para se libertar. E aí, os reis, os poderosos e os religiosos da época estavam perdendo o povo. E eles não podiam perder, porque era o povo que sustentava eles. Ó, um povo doente é que sustenta o sistema. Se o povo se libertar, o sistema vai perder toda a glória. Porque o povo não vai depender do presidente para ser feliz. O povo não vai depender de um pastor para falar direto com Deus, ou com um padre, ou com um sacerdote. O povo não vai precisar mais disso. O povo vai viver uma vida verdadeira. Cuidar da sua família, cuidar da sua igreja. A igreja verdadeira somos nós. Nós, o corpo. Nós somos a igreja. Nós temos a vida dentro de nós. Nosso corpo é a casa de Deus. Pegou fogo? Então, eu posso até frequentar uma igreja. Não tem problema. Eu gosto lá, gosto de estar lá, beleza. Mas o importante é que você tenha a verdade dentro de você. Porque se você escutar uma heresia, uma pregação que não é de Deus, você vai saber separar o joio do trigo, né? Você vai saber separar. Mas se você não tiver um entendimento verdadeiro e você não se fortalecer nele, você pode estar até aprendendo que é verdade, mas vai vir a mentira. E aí você pode acreditar na mentira de novo e aí perde a comunhão com Deus. E começa a viver uma vida desgraçada de novo. Preste atenção se os erros do ser humano não são todos parecidos. Todos é o mesmo erro. Muda só os personagens. Mas é o mesmo erro. Preste atenção se na vida de vocês, não todos, que eu creio que quem está aqui no grupo, tem muita gente avançada, já com a mente bem avançada, mas antes da gente ter um conhecimento avançado, preste atenção se a gente não vivia sempre o mesmo erro. Eu, pelo menos, gente, eu estava bem, na fé tinha um prejuízo, quebrava de novo. Aí eu estava bem mesmo, aí que depois quebrava de novo. Quando eu falo isso, não estou falando só financeiro, não. Mentalmente, bem com Deus, estava ali. Aí quando a fé eu acreditava nas pregações da mentira e tal, aí voltava tudo de novo. E eu
eu nunca me fortalecia e ficava sempre em pé. Eu sempre estava caindo. O levantar é de Deus, beleza, mas o cair é do homem. Porque nós deixamos de acreditar na verdade para acreditar na mentira e acaba caindo de novo. Quando a gente acredita na verdade, fortalece essa verdade dentro de nós, quando nós sabemos quem é Deus, quando nós sabemos quem nós somos, a gente precisa saber quem nós somos. Muita gente que está aqui ainda não sabe. Outra eu acho que já deve ter noção. Nós precisamos conhecer quem nós somos. Então, tem uma passagem que diz que quando a casa é firmada na areia, a primeira tempestade, água que vier, leva tudo. Mas quando é firmada na rocha, pode vir areia, pode vir água, pode vir vento, não cai. E o que é esse firmado na rocha? Firmado na verdade. Na verdade de Deus. Porque existe uma verdade e uma mentira. Na Bíblia, cara, eu ainda não contei, mas eu vou contar. Quantas vezes tem dizendo verdade e mentira na Bíblia? É demais. Então Deus está sempre mostrando, existe uma verdade, está sempre lá. Tem uma verdade e tem a mentira. A verdade é aquela quando você vive na rocha, que nada vai te derrubar. Você vai estar sempre feliz, você vai estar sempre alegre, você vai estar sempre em paz, você vai ser uma pessoa próspera, você não vai mais estar subindo tendo prejuízo. Subindo tendo prejuízo, não, você vai subir e pronto, é sem limite. Entendeu? Mas tudo isso tem uma caminhada, ninguém fica bem de uma noite para o dia. Tem um caminho. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então tem um caminho, esse caminho é aprendizado. É o caminho para se purificar. Essa purificação que eu falo, gente, não é essas loucuras que a pessoa prega aí, não. Não existe ninguém puro, a pessoa puro, não pode pecar, não pode isso, não pode aquilo. Não, essa pureza aí foi o homem que criou. Todos nós somos pecadores, mas todos nós também temos o poder do arrependimento, se arrepender e não pecar mais. Se você não acreditar nisso, você está ferrado. Se você acha que você vai viver o resto da vida só pecando, então você vai viver na destruição, na dor, uma vida desgraçada. Mas se você acreditar em você mesmo, saber que você consegue se tornar uma pessoa melhor, você consegue. Então, exercite a sua mente. Acredite em você. Acredite que você pode sim deixar de mentir, deixar de ser desonesto, ser fiel à sua esposa, ao seu esposo. Você consegue ter uma vida íntegra e ter paz, você consegue. Acredite nisso. Não deixe ninguém tirar isso da sua mente. Então, a missão de Jesus era trazer a libertação para o povo. Era trazer a verdade, trazer um novo mundo para a nossa mente. O mundo dele. E o mundo dele é paz, amizade, humildade, força, fé, acreditar que já recebeu, uma fé não duvidosa. Outra coisa que nós vamos aprender também mais na frente, o que é a fé verdadeira, porque tudo tem um falso e mentira. Tem um Espírito Santo de Deus e um Espírito Santo da mentira. Tem. Só que o Espírito Santo que diz que é santo, só que é mentira, é o que mais a gente acredita. Porque foi o sistema que colocou na nossa mente. Como é que é Deus, como é que nós temos que viver. Nós temos que viver sempre com medo de Deus, e aí tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e isso é pecado, isso é aquilo, e aí nós começamos a julgar, apontar as pessoas, e aí começa a viver uma vida desgraçada. Foi o sistema que fez isso com nós. E Jesus veio contra o sistema. Jesus veio libertar nós, trazer um novo mundo, mostrar para nós que nós não precisamos de ninguém para chegar até Deus. Nós temos livre-arbítrio para falar com Deus, para orar, pedir, até pedir tem que saber, e para ser grato. Então nós temos livre-arbítrio. É tanto que Jesus chamou Deus de Pai, e o povo tudo ficaram louco, porque era acostumado a chamar só Deus Todo-Poderoso. E aí os poderosos do sistema ficaram loucos, porque Jesus estava ensinando o povo a ter intimidade com Deus. Quando Jesus disse que Deus era o Pai dele e também Pai de nós, Jesus estava querendo que nós entendêssemos que nós e o Criador somos um só. Pai e Filho. Mesma essência. E aí, o sistema ficou louco. Porque o sistema que tinha esse poder, essa comunhão diretamente com Deus. E as pessoas eram escravos, doentes. Tinha que trabalhar para sustentar eles. E isso não é só em dinheiro, não. É glória. Tem gente que adora ser glorificado, adora ser exaltado. E o povo exaltava padres, sacerdotes,
papas e pastores, e o povo gosta, né? Ah, é o homem de Deus, e aí eles gostam disso. Então o sistema, ele gosta do poder, ele gosta de ser exaltado, ele gosta de ser bancado pelo suor dos outros. Isso é uma